Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, pelo canal 59 e também pela internet, o Facebook, Instagram e também o nosso YouTube, além do site, o verdadeexpressão.com.br. Você pode participar conosco pelas redes sociais, no Facebook, na timeline da transmissão, ou então pelo nosso WhatsApp, o 41 99 613 3677. Hoje vamos tratar um pouco sobre a questão da escravidão negra no nosso país, especificamente aqui no estado do Paraná, a história dos negros aqui no estado do Paraná, especificamente em relação até à advocacia. E para isso eu conto aqui com a presença do Dr. Ney Luiz Moreira de Freitas. Ele é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e atualmente ele é presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra na Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Paraná. Dr. Ney, uma honra recebê-lo aqui no programa. Agradeço a sua presença. Obrigado, Rafael. Uma honra é minha. Boa noite a todos. E é um prazer poder falar sobre esse assunto, né, tão importante para nosso país e para o nosso estado. Doutor Ney, poderia primeiramente, antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo sobre essa questão da escravidão negra aqui no estado do Paraná, a verdade da escravidão negra, primeiramente falar um pouco da sua origem, aí, a sua profissão, você é advogado, como que você chegou aí a se tornar advogado? Perfeito. É uma questão de militância. Eu acho que na sociedade que nós vivemos, né, nós nos encontramos muitas vezes com questões sociais de justiça, de igualdade. Então, esse foi assim as minhas primeiras reflexões, né, desde que comecei a estudar. Eu buscava isso, eu sempre estava à mercê das questões raciais dentro da escola, que é o primeiro contato que você tem com a sociedade, e aí você percebe que realmente você é tratado diferente. E a partir disso eu fui aprimorando o meu entendimento, e aí eu decidi, na década de 90 ainda, fazer Direito. E daí eu fiz Direito na Pontifícia Universidade Católica, fiz logo após um curso de aprimoramento no Ministério Público, na fundação da Escola do Ministério Público, e desde então eu venho atuando. Hoje eu atuo na área civil e trabalhista, né, ao lado realmente do trabalhador, que tem assim algumas questões de trabalho escravo, né, então isso me interessa muito. E civil, né, a questão de propriedade também me interessam muito. Também tem eu tenho outra formação recente agora também. Eu me formei em História pela Universidade Federal do Paraná. O que me levou também foi essa questão da escravidão, porque o meu bisavô foi escravo até os 26 anos aqui em Curitiba. O nome dele é Vicente Moreira de Freitas. Ele levou esse nome que era do senhor e que eu levo também esse nome. Né? Então, para aprimorar a minha pesquisa, eu fui fazer História e descobri algumas questões a respeito do meu bisavô. Né? E tudo isso contribuiu para que eu pudesse presidir essa comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção Paraná, que é a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Paraná. Muitos de nós, negros, né, não temos esse conhecimento da nossa história, né, principalmente aqui no Paraná. Então, assim, essa busca, né, nos faz assim ter uma identidade, saber de onde você veio, né? Até então eu descobri, eu imaginava, meu bisavô deve ter vindo da África, né? Não, ele nasceu em Curitiba, viveu em Curitiba, inclusive ajudou a construir a catedral, né? Então nós temos toda uma história da família aqui em Curitiba. Até onde eu cheguei, na minha tataravó também, né, residia aqui em Curitiba. Essa comissão, a gente estava conversando até aqui fora do ar,
parte dela, integrantes dela, é da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Gostaria que você falasse o objetivo da criação dessa comissão e quais as metas que vocês pretendem atingir com essa comissão da verdade da escravidão negra. Perfeito. Então, em 2016, eu fui chamado pela doutora Silvana para integrar a Comissão da Igualdade Racial. Fiquei muito honrado, né, e participei ativamente e continuo participando também. Essa comissão tem realmente o intuito de se voltar para as questões raciais no Paraná, né, dentro da OAB e naquilo que nos cabe, né? E em 2017 houve uma exibição, um evento, através da Comissão Nacional da Escravidão Negra no Brasil, presidida pelo Dr. Humberto Adame, e que trouxeram o Menino 23, que é uma história de escravidão contemporânea, né? Logo após na década de 30, mais ou menos, houve a história de uns meninos que foram escravizados numa fazenda. E quando foi apresentado esse evento, foi sugerido por então o presidente Noronha, que é da OAB, né, foi sugerido que se implantasse no Paraná a verdade da escravidão negra, certo? E no segundo semestre do ano passado, em 2018, foi implantada, né, essa comissão e eu vim a presidir. Essa comissão, ela se originou em 2014, no Rio de Janeiro, através de um evento de advogados, que era um pedido do movimento negro, né? Só que o movimento negro pedia para o Estado, e o Estado brasileiro até o momento não se manifestou. Então, inspirado na Comissão da Verdade da Ditadura Militar, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, implantou essa comissão, né, essa comissão nacional, e que foi se espalhando por diversos estados. E em 2018, no segundo semestre, chegou até Curitiba, né? Qual que é o objetivo dessa comissão? Buscar a verdade da escravidão para que não se apague a história dos afrodescendentes, para que não se apague essa história e que seja contada, né, e que seja buscada por eles mesmos, porque é um direito à memória. Nós temos esse direito de ter essa memória, essa história. E buscando essa verdade da escravidão, nós pretendemos também fazer uma justiça restauradora, certo? Através de ações, né, ações afirmativas, que entre delas entra as cotas no ensino público, as cotas em concurso público, mas não é só isso, né? A gente pretende realmente ampliar essa forma através de ações tipo a propriedade dos quilombolas, né? Através de títulos, através de ações como no cinema, né? Então, essa forma de trazer a cultura, né, a cultura negra para a sociedade e para que todos vejam como, por exemplo, é uma ação afirmativa a obrigação dos cursos das escolas terem a disciplina de História da África e dos afro-brasileiros, certo? Então, é essa a finalidade, né, da nossa comissão aqui no Paraná. E vocês têm algumas pautas dentro do estudo que vocês estão elaborando, pautas regionais, quando eu falo regionais, aqui do estado do Paraná, estudar, de repente, a história de alguns negros, ou dos negros em destaque aqui no Paraná. Esse é o principal objetivo? Esse é o principal objetivo. Veja, no Paraná nós temos as cidades muito antigas, como Paranaguá, que é o porto, é um momento de chegada, né, dos negros no Paraná. Houve um incidente em 1850 que deu origem àquela lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro,
né? Em Paranaguá houve esse incidente que o navio Cormorã atacou um navio negreiro, né? Esse navio inglês atacou, e isso faz parte da história. Então nós pretendemos então fazer esse resgate, né, nessas principais cidades, tipo Paranaguá, que tem toda essa história, Lapa, né? Aqui próximo a Araucária, foi encontrado, né, e isso nos interessou muito, tanto é que nós fizemos uma reunião a semana passada com a Comissão da Igualdade Racial de Araucária, que foi encontrado num cartório documentos de compra e venda de escravos do século XIX. Né? Isso é muito importante, né, que a gente possa preservar esse material que faz parte da nossa história, da nossa memória. Então, são essas pautas que a gente está buscando. Né? Tem aqui em São José dos Pinhais, havia muitas fazendas também com escravo. Então, nós estamos buscando esse material, né? E no final dessa gestão, que será em 2021, nós pretendemos apresentar um relatório de todo da nossa pesquisa. Você falou em cotas em relação a concurso público, universidade pública. Qual que é a sua opinião sobre cotas? Inclusive eu perguntei semana passada para o Erivelto, ele pessoalmente tem a opinião que ele é contra, mas depois de muita reflexão, ele apoia a causa, mas para ele disse que nunca precisou. Gostaria que é um tema um pouco tanto quanto polêmico, né? Claro. Gostaria que você falasse a sua opinião. Veja, eu venho de uma geração, talvez seja a mesma do Erivelto, que não usufruiu das cotas. Eu não usufruí das cotas. Mas no momento que eu estava no último ano da faculdade, começou a se discutir a questão das cotas, e eu fui estudar, eu fui ver porquê das cotas e qual seria o resultado. Então, as cotas fazem parte assim do sistema já antigo, não é uma novidade no Brasil. As cotas já vêm desde a Índia, né? Existiam cotas. Aí nos Estados Unidos, que é um modelo que nós seguimos também, e realmente deu resultado. Eu lembro que quando eu estava estudando direito, eram poucos os negros que estudavam, que tinham condições, principalmente na Universidade Federal, né? Raramente se via um negro estudando. E ao contrário disso, hoje, porque como eu falei, recentemente eu terminei o curso de História, e eu tive a felicidade de ver vários negros na universidade, certo? Então eu acho que se a pessoa quer realmente estudar, e se tem essa reserva de vagas, ou seja, para você que não tem condições financeiras, para você que é afrodescendente, ou seja, de uma família que não tem essa cultura do estudo, ou seja, há muita dificuldade realmente para você estudar, né? Eu acho que é muito bem-vindo as cotas. Ela tem feito uma diferença. Mas, assim, não é só isso, porque as pessoas precisam entrar no mercado de trabalho também, certo? Então, realmente, nós precisamos ver e criar meios para que essas pessoas que estão se formando aí possam, né, exercer a sua profissão. Então, assim, vendo os resultados das cotas, eu sou a favor realmente das cotas, né, no ensino público. Você entende que as cotas, no caso, seria uma forma de tentar equilibrar ou então tentar, digamos, coibir a discriminação que ainda existe em relação ao negro? Sim, seria uma forma de, né, dar uma nivelar, né? Ou seja, realmente a gente vê poucos negros em grandes posições no Brasil. Por quê? Certo? Há um resquício, há uma herança da escravidão,
nesse país, né? Porque você não vê negro presidente da República, você não vê negro presidente prefeito, você não vê negro... Isso que eu estou falando questões políticas, né? na área política, mas você pode ver juízes, são poucos juízes negros, né, que existem nesse país. Por quê? Né? Existe uma grande população de negros, né? Segundo as estatísticas, 50% da população é negra nesse país. Então, por que essa população está à margem da sociedade? Por que nós temos que prestar atenção nisso e ver essa população está à margem por quê? Qual o motivo, qual a razão dessa sociedade, desse grupo estar nessa situação, né? Então, eu vejo que a finalidade realmente das cotas é suprir essa desigualdade na nossa sociedade. E em relação especificamente à nossa profissão, que é a advocacia, até tem aqui uma pergunta da Camila Rodrigues, que também é advogada. Ela pergunta aqui as dificuldades de um advogado negro. Eu acho que essa pergunta ela cai bem para você já falar um pouco aí sobre como que se insere o advogado negro na profissão. Veja, um advogado negro geralmente ele já vem da classe baixa, né? A questão social dele não é privilegiada, ou seja, ele vai ter que... Eu vou dizer, pelo menos no meu caso, eu estudei numa universidade particular, certo? Que eu pagava a minha faculdade, não tive bolsa, entendeu? Como eu era funcionário público, isso me ajudou bastante na época e eu consegui, né, pagar a universidade. Só que era uma dificuldade para estudar, porque eu teria que estudar de manhã e trabalhar trabalhar à tarde. Eu trabalhava à tarde. Então, assim, eu não poderia me dedicar exclusivamente aos meus estudos como eu gostaria. Eu tinha que dividir, né, porque eu tinha que sustentar os meus estudos e tinha que me sustentar também, certo? Então já começa essa dificuldade, certo? Ao contrário dos meus colegas, que a maioria só estudava e à tarde fazia estágio, né? Eu sei que essa situação é de muitos brasileiros, mas não é a melhor situação. A melhor situação realmente é que o estudante possa estudar e que possa passar, né, todos os anos investigando e pesquisando a sua profissão, né? Esse seria o ideal. Então, já começa essa dificuldade, né? Outra geralmente, os estudos de quem não tem muitas condições, e os negros, na maioria, é precário, né? É precário, não tem um bom ensino básico. E para chegar a competir, né, fica realmente mais difícil, né? Então, assim... É essa luta que a gente pretende, né, igualar realmente, para que as pessoas possam, né, ter uma sociedade mais justa. Mas você acredita, dentro da pergunta da Camila, aqui, da doutora Camila, que o advogado negro tem uma dificuldade maior em relação aos demais dentro da profissão ou não? Acredito que sim, né? Eu vejo assim, pessoas com menos tempo de profissão, né, já bem... Ou seja, trabalhando nos melhores escritórios, certo? Porque existe uma rede social, certo? Que eu não faço parte dessa rede social. Ou seja, meu pai não era advogado, não conhecia advogado, minha mãe não era advogada, não era promotora, não era juíza. Então, isso realmente dificulta você se inserir nesse mercado, né? Você estar dentro desse mercado, né? Eu vejo, como eu falei, existem pessoas com muito menos tempo de mim que já estão estabilizadas como advogados, já estão com o título de doutor, né? Então, realmente, eu vejo que é difícil. Você não vê... São poucos os negros que possuem doutorado, advogados, certo? Isso seria também uma luta,
né, nossa por cotas, né, no ensino público, né, cotas em pós-graduação, por exemplo, certo? Para que realmente tenha uma resposta, senão realmente a gente vai, tá, eu tenho curso de direito, eu sou advogado, né, e fico ali, né? A gente quer realmente poder, né, como que se diz, se aprimorar e crescer nessa profissão, né, como todos, né? Então eu vejo realmente que uma dessas dificuldades é essa questão de você não ter nas relações sociais, né, essa facilidade, né? Se eu fosse, por exemplo, um filho de um desembargador, com certeza eu ia ser assessor de alguém, né? Então ficaria muito mais fácil para mim. E dentro da sua militância na advocacia, nos tribunais, nos fóruns, aí você já sofreu algum tipo de discriminação pelo fato de você ser negro? Não, em relação a isso eu posso dizer que não, não. E em relação importante falar, a questão do Dia da Consciência Negra, que também causou muita polêmica. O que você acha aí desse Dia da Consciência Negra? Você é a favor, contra? Qual é o seu posicionamento? Então, eu acho que toda manifestação é uma questão política, certo? Então, quando se diz vamos pensar a questão negra, se pelo menos naquele mês se discute, e esse mês da consciência negra é um mês que se realiza bastante eventos voltados para a questão negra, eu acho muito válido. Eu acho que eu estou de pleno acordo, né? Inclusive eu promovo alguns eventos dentro da comissão. Esse ano a gente vai realizar a questão das cotas, das ações afirmativas, porque cotas a gente fica muito limitado, mas a gente vai falar de ações afirmativas numa audiência pública. É essa a nossa proposta para esse ano. E eu vejo assim, o Dia da Consciência Negra é uma criação, né? É uma criação e que é muito bem-vindo realmente na nossa sociedade, ao contrário do 13 de maio, né? Que se discute hoje também, que diz que o 13 de maio é uma escravidão que não se realizou, é uma libertação da escravidão que não se realizou, né? E que, por outro lado, você manifesta toda a sua consciência racial no 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Interessante também a gente fala de negros, mas pelo menos no ramo esportivo a gente tem vários destaques, né? Tal como o próprio no futebol a gente tem o Rei Pelé aí, que é o maior expoente do futebol mundial até a presente data, né? Então mostra que os negros aí têm sim um protagonismo em todos os setores aí da sociedade. Importante mencionar isso, doutor Ney. Na questão do esporte, realmente, os negros têm se destacado, tem grande destaque nessa sociedade, é permitido que ele se destaque, que apareça, né, como o Rei Pelé. Nas artes também há um destaque, mas no meio intelectual há muito pouco, né? Na questão do pensante da sociedade, ou seja, o que decide na sociedade são muito poucos. Técnicos, pelo menos, de futebol ou de esporte, são poucos os negros que estão, né? No judiciário, como eu já citei, são poucos os negros que são juízes, desembargadores. Ministro, então, só tivemos um, né? Então, assim, não é só no esporte ou nas artes que nós queremos nos destacar, né? Nós queremos, assim, um destaque que seja igual, né, para todos, né? Nós fazemos parte dessa sociedade, então nós queremos também fazer parte da alta cúpula da política, do judiciário,
né, do Ministério Público, né, nós fazemos parte dessa sociedade. E em relação à questão política, quais as ações que vocês pretendem implantar, especificamente aqui com a Assembleia Legislativa do Paraná, as câmaras municipais no estado do Paraná, vocês pretendem fazer algum tipo de moção, de parceria com essas entidades aí para tentar divulgar essa causa aí da verdade da escravidão negra? Claro, como eu falei, né, nós pretendemos fazer essa audiência pública sobre as ações afirmativas, mas quem vai trazer realmente é a sociedade. Né? A problemática, quem vai trazer é a sociedade. E a partir de então nós vamos desenvolver, né, junto com as instituições, ou seja, com as universidades, com a Câmara, com as questões políticas, nós vamos desenvolver, né, uma forma realmente de trabalhar isso e aprimorar as questões afirmativas no nosso Estado. Né? E você acredita que essa questão da falta de reconhecimento do povo negro é mais aqui acentuado no Brasil? Ou você acha que em outros países também acontece? A gente tem que lembrar que, por exemplo, nos Estados Unidos a gente já teve um presidente negro. Já tivemos um presidente protagonista, negro. Né? Então, no esporte também temos vários casos. Você acha que no Brasil que é uma coisa que falta mesmo reconhecimento, se comparado com outros países? Veja, os Estados Unidos já tem uma história de luta racial muito mais contundente, né, que no Brasil. A questão das cotas, que deu um resultado, né, a questão das cotas no ensino, cotas no trabalho também. Então, assim, eu acho que o Brasil realmente precisa rever essas questões e, a partir daí, realmente, a gente pode ter um presidente negro daqui a alguns anos, sim. A gente pode ter um prefeito negro, a gente pode ter, né, um governador negro, né, dentro da política que eu estou falando, né, mas, assim, em todas as outras instituições, né, o Brasil pode, sim, realmente ter, né, representantes negros, né, nas esferas mais altas, né, do país. Falando em política, doutor Ney, uma questão que é um pouco polêmica, mas não posso deixar de abordar, a gente vê o presidente Jair Bolsonaro, sempre em suas lives, suas viagens oficiais, sempre está com um deputado federal que é negro, o Hélio Negão, que é mais conhecido como Hélio Negão. E muitos falam que ele usa a imagem do Hélio Negão para afastar aí aquelas acusações que ele sofreu muito e às vezes sofre também, quanto ao fato de ser racista, ser um cara que discrimina os negros. O que você acha desse assunto aí, dessa situação aí? Olha, eu acho que você falou tudo. O Hélio Negão realmente não representa os negros nesse país, né? Eu vejo assim, primeiramente, o senhor presidente, antes de ser presidente, como deputado, ele falou coisas desagradáveis e constrangedoras sobre os quilombolas, né? Logo após isso, ele se candidatou a presidente, e daí surgiu esse Hélio Negão, né, que parece-me que foi um dos mais votados no estado do Rio de Janeiro, se não me engano. Foi o mais votado no Rio de Janeiro. Mais votado no Rio de federal Janeiro, mais votado. Mas levando o nome de Hélio Bolsonaro, não? Sim. Então, assim, ele não representa realmente os negros, né, nesse país. Então, realmente, fica a desejar. Realmente, a aparição dele junto com o Bolsonaro não causa um estranhamento, muito. Certo. Tem mais algumas pautas aí que eu gostaria de colocar aí para o doutor. O doutor falou aí em relação ao Bolsonaro. Qual que é a opinião de vocês aí da comissão, tanto da comissão da verdade, da escravidão negra, como da igualdade racial, dentro dos movimentos negros, sobre essas posições
radicais que o Bolsonaro tem. O que vocês pensam disso? Veja, é um homem público que recebe dinheiro público de todos os brasileiros, né, deve ter um pouquinho de cautela e cuidado no que é dito, certo? Ele não representa só uma camada da população, né? Ele tem que representar a todos, ele tem que presidir para todo o povo brasileiro. Né? Ou seja, deveria agradar a todos, né? Ou pelo menos se esforçar. E nós não vemos isso realmente. Então, assim, nós vamos continuar, né, na nossa luta, como sempre, na nossa resistência, e todas as ações que virem contra, né, o que já foi conquistado, nós vamos lutar e vamos continuar mantendo, né, o que está aí. Legal. E em relação à inserção do negro na vida pública, que tipo de movimento que vocês estão traçando? Por exemplo, o ano que vem nós temos eleição municipais em Curitiba, vamos ter aí vereador, prefeito. Vocês têm aí alguma ideia de tentar fazer um movimento para que os negros tentem ocupar um espaço maior, por exemplo, na Câmara Municipal de Curitiba? Veja, através da comissão, porque a comissão, embora seja política, ela não é partidária. Sim. Né? Mas, assim, nos movimentos negros, né, que eu tenho ouvido, realmente tem. Né? Nós temos vários, como o Erivelto, né, é um representante realmente dos negros no Paraná, em Curitiba. Mas nós temos assim vários, né, que já estão se agilizando e realmente, né, nós vamos trabalhar e realmente para que dá uma visibilidade para essas pessoas, certo? Agora o doutor atua na área do direito do trabalho, da advocacia trabalhista, em favor do empregado. Nós estávamos conversando aqui fora do ar. Diz muito em relação à questão dos negros também, porque deve ter se deparado aí com muitas questões de discriminação. E eu não posso deixar de perguntar em relação à questão da reforma trabalhista. Qual o balanço que você faz aí, atuando diretamente na área? Em novembro agora vamos completar 2 anos de vigência. Qual o balanço que você faz aí dessa reforma trabalhista? Veja, para o trabalhador, hoje, com essa reforma trabalhista, ficou realmente bastante complicado para o trabalhador. Né? Nós estamos revendo que, enquanto no momento nós tínhamos direitos sociais, né, voltado para o trabalhador, isso está se desfazendo realmente. Né? Então, uma forma de agir contra isso é realmente entrar com ações com bastante cautela, como eu tinha te falado, né, para realmente não prejudicar o trabalhador. Né? Por exemplo, existem contratos, né, intermitentes, aquele contrato que o trabalhador não vai ficar à disposição daquele empregador, né? Mas quando você olha ali no contrato, né, ele está trabalhando 44 horas semanais, então não é intermitente. Né? Então, a realidade é outra, a realidade é que ele está trabalhando, né, 44 horas semanais, então ele não está, né, ele está disposto, à disposição 8 horas por dia, né, para aquele empregador. Então, isso causa realmente estranhamento quando você vê isso, né? Que a realidade, na realidade, ele está trabalhando, né, como antes. Né? Então, essas são algumas questões da reforma trabalhista que eu tenho visto que realmente, né, está privilegiando realmente só o empregador. Outra questão também é limitar,
né, os danos morais. Danos morais. Né? Essa é uma questão muito... Tabelamento, né? Um tabelamento. Né? Essa é uma questão também muito, muito delicada, né? Se discute. Então, quem ganha menos, vale menos e vai receber menos uma indenização. Né? Então, essas questões realmente têm que ser bem revistas e a gente está aguardando realmente que se consolide uma jurisprudência. Então, os advogados trabalhistas realmente devem lutar agora, né, nesse momento, para que se consolide uma jurisprudência, né, mais favorável ao trabalhador. Outra questão que envolve muito, a gente ficou falando bastante de cotas, né, em universidade pública, e a gente viu aí uma discussão bem grande na sociedade em relação às verbas da educação pública, que o presidente Jair Bolsonaro, através do seu ministro da Educação, anunciou aí um contingenciamento, ou um corte, né? Muito se polemizou em relação se era corte, contingenciamento de 30%. E aqui no Paraná ficou muito claro, as universidades deixaram bem claro que se realmente ocorrer isso daí, esse corte, contingenciamento de 30%, as universidades não vão conseguir continuar funcionando na sua plenitude. E tivemos vários movimentos aí em relação contra esse ato aí, né, essa intenção do atual governo. E o que me parece muito estranho é que não se esclareceu exatamente o porquê desse corte, qual o fundamento, porque para você cortar alguma coisa teria que se pelo menos fazer um estudo, uma auditoria, Claro, para se ver onde que você pode cortar. Agora você simplesmente cortar sem dar nenhuma justificativa me parece muito temerário quando a gente está falando de educação, e educação é um dos principais problemas do nosso país, doutor. Sem dúvida, sempre foi um problema a questão da educação no país, né? Desde que a gente se entende por gente, né? A educação sempre foi não foi dado o valor que realmente tem que ser dado à educação, principalmente para os menos afortunados, né? Porque quem sempre teve condições de estudar em escola pública, né, em escola privada, nas melhores escolas, e o ensino público realmente é relegado. Os professores são mal remunerados, né, a universidade que nesses últimos anos criou condições para que os alunos permanecessem na escola, porque não adianta também essa é uma das dificuldades de quem tem menos, né, condições financeiras, de permanecer na universidade, né? E a universidade proporcionou, através de uma bolsa, né, embora seja um valor pequeno, mas é uma bolsa que faz o aluno se deslocar, ou seja, ele precisa de transporte, ele precisa fazer um lanche, ele precisa comprar um material, né? Então, esse valor que já vi alguns alunos comentando que é R$400 de bolsa, né? Isso ajuda muito. Aí, quando o Estado, né, através do seu presidente, vem e corta isso, realmente está dificultando e os alunos vão se afastando, né? Tem o RU, que é o restaurante universitário, né, que serve, né, comida para milhares e milhares de estudantes, né? De repente ele só tem aquela forma realmente de se alimentar, né? Então é servido almoço e jantar, né? Isso tudo, se for cortado, né, vai trazer muitos alunos vão desistir do curso, né? E realmente é uma lástima, né, esse corte nas verbas do ensino público. Outra questão que vai afetar muito a sociedade, que é o que foi nosso tema aí nas notícias, é a questão da reforma da Previdência. O doutor tem aí conhecimento aí da reforma da Previdência. Sim. Sabe que isso pode atingir muita gente. Qual que é a sua opinião? A gente tem de um lado, o Onyx Lorenzoni falou hoje que acredita que vai atingir cerca de 330 votos, e agora a gente tem a informação aí que a esquerda está dizendo que, principalmente o PT, está dizendo que não vai ter quórum para a votação. Como que você vê a discussão em relação
a reforma da Previdência, e é bom salientar que o governo investiu pesado, né? A comunicação, a propaganda a favor, né? Querendo enaltecer o lado positivo da reforma da Previdência foi bem grande, e também a questão da liberação das emendas, as emendas impositivas aos parlamentares. A gente viu que se adiantou esses valores já nos últimos dias para ver se consegue angariar votos do Centrão. Qual que é a sua opinião aí em relação à reforma da Previdência de uma forma geral? Eu vejo que ficou muito, a discussão ficou muito de nível vertical, né? De cima para baixo, entendeu? Os mais interessados, que são os trabalhadores, não participaram dessa discussão, né? Então, realmente, o que eu vejo é um lado que não está satisfeito realmente, né? Que é a classe trabalhadora, e, por outro lado, um governo, um Estado, né? Querendo realmente que essa reforma da Previdência passe, que realmente vai melhorar tudo, todas as outras questões vão ser resolvidas no país, né? Não sei bem se é isso que vai ocorrer. E especificamente, você falou em determinado momento aí da ditadura militar, e o povo negro sofreu muito com a ditadura militar. E essa discussão da questão da ditadura veio muito à tona com esse governo aí, né? Principalmente na campanha eleitoral, né? Essa presença dos militares no governo. Você que tem aí todo esse estudo em relação à história do negro, da escravidão negra, gostaria que você falasse sobre a ditadura militar, no que ela afetou para os negros. Ok. Como eu falei, existe o direito à memória, né? À verdade, a busca da verdade. Pouco se fala, né, da questão dos negros na ditadura, mas muitos foram perseguidos, né, por vadiagem, né? Black Power, então, o corte Black Power era proibido, né? Então tinha que andar com cabelo de milico, raspar o cabelo, né? Então, essa memória e as histórias que são contadas e que ficam só dentro de uma família ou dentro de um grupo, nós pretendemos realmente colocar, né, essas verdades, né, ditas pelas pessoas à margem da sociedade, ou seja, as pessoas que não estão no poder, os seus relatos, né? Então, nós pretendemos fazer com essa comissão, resgatar, né, essas histórias, né? Eu falo resgate, já recebi algumas críticas, mas é o que mais chega, né, na população. E nós não queremos fazer um trabalho acadêmico, nós queremos fazer realmente um trabalho que chegue à população geral, certo? E porque a academia, as universidades, elas já têm feito muito trabalho, muita pesquisa, né, de grande valia para a nossa sociedade, mas nós precisamos também popularizar, né, e desmistificar que não é só lá nos arquivos das universidades, mas precisamos ter arquivos, né, aqui do Paraná, nosso, né, é isso. Como que você enxerga essa presença militar em massa no governo? Bom lembrar que teve um ministro do Supremo Tribunal Federal que falou que não foi ditadura, foi um movimento, né? E que isso até me pareceu estranho, porque nunca se questionou que nós vivenciamos uma ditadura militar, e isso daí é inquestionável. Daí vem um ministro e fala, foi um movimento, e agora nós temos aí uma grande presença militar hoje no governo. Qual que é a sua opinião? Veja, são pontos de vistas, né? Os militares devem ter uma visão completamente diferente da minha a respeito da ditadura, né? Para eles não foi nem ditadura.
Eu vejo assim, o número de militares no governo, desde que eles tenham a competência realmente, né, o que nós pensamos realmente é que seja um Brasil melhor, né, para todos, né, e que, né, tenha participação também de toda a sociedade brasileira, que é diversa, porque a sociedade brasileira não é só de militares, né? E que tenha representantes lá, negros, militares, mulheres, né? Então eu sinto falta realmente disso. Não por ter um número grande de militares, mas eu vejo assim, tá, o Brasil não é não é só militares, o Brasil são de mulheres, são de homens, né? E as duas mulheres que tem nos ministérios são totalmente... dá para falar que são extremamente conservadoras, né? São extremamente conservadoras, que não reflete a sociedade. Toda a nossa sociedade, não reflete a nossa sociedade. Né? Então nós precisamos dessa diversidade para que se possa conversar e se possa discutir. Senão vamos ficar realmente cada um na sua bolha. Né? Isso não é uma sociedade. Legal. Em relação ao judiciário como um todo, a gente está vivenciando aí um momento que a gente pode falar de crise no judiciário. A sociedade brasileira, ela encampou num determinado momento, a partir de 2013, a partir daquelas manifestações que a gente teve, de muita gente com aquela bandeira anticorrupção, encampou esse discurso e acabou elegendo alguns heróis, dentre os heróis o ex-juiz Sérgio Moro e atual ministro, que pediu licença, vai ficar uma semana fora aí, a partir da semana que vem. E também o atual procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol. E agora a gente está vivenciando aí essa questão aí das mensagens que vazaram aí, né? Que queira ou não queira, até agora eles não desmentiram o conteúdo, um discurso muito no sentido de que não reconhecem, não lembram, tal, mas em nenhum momento eles afirmaram categoricamente que aquelas mensagens são falsas ou foram editadas. Não tem essa afirmação clara e não tem uma contraprova, né? Porque seria muito simples resolver isso, era só apresentar o celular lá, né? Ou então o equipamento eletrônico que tem essas mensagens, com certeza já desmentiria aí esses vazamentos da Intercept. E é bom também se deixar claro que a Intercept conseguiu ainda o apoio da Veja, da Folha de São Paulo, ou seja, não é qualquer meio de comunicação que entrar nessa empreitada, há de se convir, a gente tem que ponderar isso. E agora ficou, né, saiu um Datafolha hoje, que 58% considera, 57%, 58%, não tenho os dados aqui na cabeça, considera equivocada a atitude do juiz Sérgio Moro quando ele coordenou, né, a forma como aparece nas mensagens, ele era o coordenador da Lava Jato. Ele que ditava como se deveria, como o Ministério Público deveria trabalhar. Você, como advogado, sabe que isso não é normal na nossa profissão, no processo criminal, no inquérito policial, na ação penal, a gente sabe que não funciona assim. E é bom deixar claro que juiz não combate a corrupção, o juiz julga processos, seja para absolver quanto para condenar. E parece que isso daí ficou desvirtuado na nossa sociedade. Então, eu gostaria que você comentasse aí todo esse contexto e todo esse episódio que nós estamos vivenciando. Eu vejo isso com muita seriedade. É muito triste para a nossa sociedade, né, ter que ficar elegendo heróis e, de repente, a máscara do herói cai. Né? Não vou entrar no mérito porque eu não sou julgador, né? Eu sou advogado, eu sou defensor. Mas eu vejo assim, eu jamais tenho o número de um juiz no meu celular e que eu troco conversas com eles privada, perguntando sobre o meu processo, como eu deveria agir, quem deveria fazer essa audiência. Não, isso não é normal. O direito não é normal. Qualquer primeiro ano de direito sabe,
né, qual é o papel do Ministério Público, o papel do advogado e o papel do juiz num processo, certo? O Ministério Público está ali para fiscalizar a lei, né? Ele é autor da ação penal, ele vai lá acusar, mas ele não vai só acusar. Se ele vê realmente o cara é inocente, ele vai pedir pela absolvição também, né? E o advogado está ali para defender, né? O advogado está ali para defender qualquer cidadão que precise de um advogado, né? E o juiz está para julgar, né? Então, para julgar, o juiz é um neutro, né, nessa história, ele é um imparcial. Me tragam os fatos, as provas que eu vou julgar, né? Agora, participar da confecção de provas, né, aconselhar quem deve fazer uma audiência ou testemunhar, né, isso não cabe ao juiz, né? Ou ele é o juiz, né, ou ele é o acusador. Não, no Estado democrático de direito que nós vivemos, né, o juiz tem o seu papel bem determinado ali. É assim que eu vejo, né? Mas eu coloco aqui, não estou julgando ninguém, né? Eu acho que isso não me cabe realmente às autoridades competentes, né? Eu acho que tem que realmente ser apurado, tem que ser e tem que ser divulgado porque é interesse público, interessa muito a sociedade, certo? Não é uma questão, não é um litígio de família, né, que se está averiguando a paternidade de alguém. Não, muitas vidas, né, foram transformadas, né, através dessas ações. É uma questão social, não há dúvida. Então, nos interessa muito, interessa para toda a sociedade. Até sem contar, doutor, que se permitir uma situação dessa, do juiz trabalhar em conjunto com o Ministério Público, praticamente como um acusador, me parece que o processo como um todo, o direito à ampla defesa, ao contraditório, o Estado democrático de direito, me parece que é só um mero teatro. Se você admitir uma situação em que o juiz pode sugerir quem vai fazer audiência, sugerir como se deve fazer a petição, determinar que tem que entrar com um pedido hoje para ele despachar amanhã. Então, me parece que é um fato muito grave que a gente não pode só pensar nos autores envolvidos nesse episódio, mas sim como um todo, como a sociedade brasileira como um todo. O seu cliente mais simples, ou então as pessoas mais simples aí que não tem às vezes não tem nem dinheiro para pagar um advogado, depende de uma defensoria pública, como que vai ficar o direito delas de serem amparadas pelo Estado? Com certeza, isto tudo gera realmente uma comoção, uma situação muito desagradável para nós mesmos do direito, né? É complicado realmente. Eu digo por mim, eu não conheço o juiz que dá a sentença das minhas ações, né? Porque nós nos comunicamos através da petição. É ali que o juiz se manifesta, é ali que eu faço o pedido, é ali que ele diz sim, é ali que ele diz não, né? Então, assim, eu vejo que essa imparcialidade dos juízes, né? Eu acredito nessa imparcialidade dos juízes e quero continuar acreditando que os juízes que têm decidido as minhas ações são imparciais, né? E a sociedade precisa disso, e a sociedade precisa acreditar na justiça, né? Então, nós advogados realmente temos que estar atento a isso, saber, né, que essa situação aconteceu, né, e que ela não pode ser ser vista como normal. Não pode ser normal, não é normal. Um juiz acusador, um juiz parcial, ou seja, voltado só para um lado das partes, né? Se isso acontecesse, né, do outro lado, com certeza já teria sido divulgado, né, e
realmente Tomada a providência cabível. tomadas as providências cabíveis, claro. Para a gente finalizar então, doutor, estamos caminhando para o final. Pergunta do doutor Misael, como que você enxerga a união do movimento negro com a pauta LGBT e outros movimentos sociais? Veja, eu não tenho muito conhecimento do que está, né, acontecendo nos movimentos, mas veja, eu tenho comigo que o movimento social, um depende do outro, ou seja, o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento negro, certo? Esses movimentos estão interligados, ou seja, busca-se a igualdade, o respeito, a liberdade, né? Então, eles estão interligados. Então, a luta, enquanto eu estou no movimento negro, ou enquanto eu estou no LGBT, ou estou no feminista, essa é uma luta nossa, certo? É uma luta pela igualdade. Então, eles estão realmente interligados. Doutor, eu agradeço a sua presença aí, o canal da TV Transamérica, o Verdade e Expressão está aberto aí para a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Paraná e também para assuntos inerentes aí à comissão, para que volte aqui e tenha seu espaço e traga aí as suas bandeiras, reivindicações e propostas aí. Muito obrigado. Obrigado, uma boa noite. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma grande semana e até segunda que vem. Um abraço.